Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por você nessa noite que está ouvindo esta palavra. A lição de hoje da aula discipulado, a lição de número 9, ela vem tratando sobre o discípulo e o dízimo. Como é importante nós sabermos o quanto Deus, Ele quer nos fazer prósperos, abençoados na sua presença. E como para mim, em particular, é importante falar sobre o dízimo, porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos falar daquilo que vivemos. Eu tenho vivido provas com Deus, provas a qual eu posso testemunhar que Deus é Deus. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui gravando esse vídeo, porque eu ao menos teria condições para gravar esse vídeo. Mas o Senhor é um Deus que prova os nossos corações, é um Deus que vê a nossa fidelidade com Ele, ainda que seja no pouco. O Senhor é um Deus que prova a sua fidelidade conosco. Como diz esse louvor, este é o Deus que nos conhece. Esse é o meu envelope de dízimo, amadas irmãs e amados irmãos que estão me ouvindo neste momento, que estão me assistindo. Esse envelope de dízimo é da minha igreja, claro, Ministério de Madureira, que está o meu nome. Aqui dentro, aqui atrás vem porque sou dizimista, porque devolvo o meu dízimo ao Senhor. Você vai entender o porquê. Aqui dentro eles fizeram um cartãozinho diferente, onde é marcado aqui as datas, os valores, a assinatura do tesoureiro, qual faz a conferência do dízimo. Isso os irmãos podem acessar, na minha igreja. Nós temos ali um tesoureiro, o qual cuida dessa entrada e saída dos dízimos e das ofertas ali. Mas hoje nós vamos falar o porquê que muitas pessoas estão vivendo outros problemas em sua vida, problemas conjugais, problemas de brigas entre a família, problemas muitas das vezes de enfermidades, problemas onde o devorador, e nós vamos saber que não existe só um não, existem 4 tipos de devorador, 4 inimigos que roubam todas as tuas finanças, e a palavra do Senhor nos diz como nós devemos agir para repreendê-lo. Jejum não faz nada com ele, oração de joelho não faz nada com ele. Eu quero ir além, louvor, adoração não faz nada com esse inimigo, não faz nada. Porque a palavra do Senhor nos diz, Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que é um versículo muito conhecido, nos fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Também, depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é aquele que, na instituição do dízimo, quando Ele instituiu desde o princípio, não foi depois que alguns homens precisaram construir algumas coisas, não, desde o princípio, desde o capítulo de Gênesis, capítulo 4, Deus vem falando sobre o dízimo. E a palavra do Senhor nos diz que o primeiro dízimo a ser ofertado foi o de Caim, o de Abel e o de Caim, que foram as ofertas que foram oferecidas a Deus naquela época. As ofertas eram dadas em forma de alimentos,
em forma do fruto da terra, como disse aqui nesta palavra. E a palavra do Senhor nos diz, vou abaixar um pouquinho mais aqui, a palavra do Senhor nos diz aqui que Deus, Ele se agradou, não porque Deus precisava do dinheiro dos homens. Deus não precisa do fruto da tua terra. Deus não precisa do teu dízimo. Deus não precisa da tua oferta. Mas a obra dele precisa. E ponto final. Não tem questionamento. Muitas pessoas estão perguntando no que estão roubando a Deus. A Bíblia diz que o dízimo é uma determinação divina. Versículo 9. Versículo 8. Roubará um homem a Deus? Uma pergunta. Roubará um homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, Deus? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É preocupante essa palavra. Aí por isso eu mostrei aqui meu envelope. Não tem como eu falar sobre dízimo antes de eu dar o primeiro exemplo. 2015. Quem quiser conferir pessoalmente, está aqui. Também no registro da minha igreja, como eu disse. O Senhor disse assim, que a oferta, ela pode ser uma oferta alçada. Ela pode ser uma oferta voluntária. Mas eu vou te explicar em qual momento você dá uma oferta voluntária e qual momento você dá o dízimo. A Bíblia diz que o dízimo é 10% de toda a tua renda mensal, tá? Mas você vai aprender o porquê isso. Primeiramente, nós devemos saber que o dízimo, ele não pode ser um sacrifício na nossa vida. Ele tem que ser um ato voluntário, porque a Bíblia diz que nós devolvemos a Deus o que é de Deus, para que haja o quê? Mantimento na casa do Senhor. Não é alimento. Esse mantimento aqui não é arroz e feijão, embora nós devemos levar as nossas primícias. Isto é aquele arroz, aquele feijão, aquele pacote de sal, pacote de açúcar que você leva até a tua igreja. Isso é para formar cestas básicas para atender as famílias carentes. Esse mantimento é para a igreja do Senhor crescer na face da terra. Sem o teu dízimo, sem a tua oferta, não temos como levar o evangelho. Isaías disse assim, quem deu crédito à palavra do Senhor? Somente podemos dar crédito à palavra de Deus quando nós ouvimos a palavra do Senhor. A quem enviarei? Como irão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não há quem os envie? Então a igreja do Senhor, ela tem esse papel, como nós vimos nas mensagens passadas, nas lições passadas, nós ouvimos isso, que a igreja do Senhor, ela tem esse papel. Qual o papel? O papel de levar a palavra de Deus. Mas não tem como levarmos a palavra do Senhor se a pessoa não tiver um combustível para poder ir fazer a visita, para poder ir até um hospital. E não é só isso. Para a pessoa estar na presença de Deus e ela estar trabalhando numa obra como essa, uma obra que é voluntária, a pessoa não ganha nada para isso, tá? Os pastores, os diáconos, os presbíteros, só são remunerados, como eu disse em outras lições, quando eles estão na frente de um trabalho, e esse trabalho tem uma quantidade de pessoas, uma quantidade determinada de pessoas. Eles recebem apenas menos de 10% do valor que entra na igreja. Agora, veja bem, isso é um tema para os tesoureiros, né, para pessoas que já têm ali um pouco mais de conhecimento dessa parte sobre a entrada de dízimos e ofertas dentro da igreja. Mas perceba bem, o pastor não precisa da tua oferta nem do teu dízimo. Por quê?
Porque você tem que ser obediente por voluntariamente. Voluntariamente. O mandamento é de Deus. Em que me roubais? Me roubais nos dízimos e nas ofertas. Tem muitas pessoas que deixam 300, 400 reais em farmácia. Gasta, no mínimo, 5, 6 consultas por mês particular. Consultas particular. Que custam aí, em média, 200 a 300 reais cada consulta. Vai no dentista, deixa seus dentinhos tudo limpinho, bonitinho. Não estou falando que você não pode fazer isso. Mas estou falando para você que muitas das vezes o devorador que vem sobre a tua vida, que a Bíblia diz que o Senhor repreenderá esse devorador da tua vida, é em coisas que não é pão. É em coisas que a Bíblia diz que nós não devemos gastar. Mas, irmã, não devo gastar com a minha saúde? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você dizima, quando você é ofertante voluntariamente na presença de Deus, quando você traz as suas primícias na presença de Deus, as suas ofertas, os seus dízimos na casa do Senhor, você é abençoado de tal forma que você não fica mais enfermo, que o teu casamento já não vai mais para trás. Tem casamentos sendo desmanchados, pessoas tentando se matar, porque a sua vida foi toda para trás, a sua vida ficou enrolada em dívidas, em bancos, financiamentos, pessoas que não conseguem mais administrar a sua casa, mulheres que gastaram muito com o seu cartão de crédito. E o que era? Não era pão. Era roupa, era sapato, era luxúrias, era perfumes, era maquiagens, eram várias coisas que poderiam esperar um pouco mais para poder adquirir. Não que você não vai comer o bem dessa terra. A Bíblia nos diz que nós vamos comer o melhor desta terra. É uma ordem de Deus que nós venhamos comer o melhor desta terra. Mas nós temos que aprender o porquê o nosso dinheiro mensal está indo embora. Por quê? Eu sou uma pessoa, irmãos, aleluia, glória a Deus, como eu disse aqui, que, aleluia, apesar de receber menos de um salário, quando eu recebo alguma oferta de combustível para fazer a obra de Deus, eu coloco aqui, ó, tá aqui dentro. O meu valor total do mês, eu vou, separo e tiro. Eu tiro para o Senhor. É a primeira coisa que nós temos que tirar. Antes de fazer a compra, mas irmã, vai me faltar. Não vai faltar. A Bíblia diz, fazei prova de mim. É o versículo que nós acabamos de ler. Mas a Bíblia diz assim, olha, que o dízimo, ele tem que ser tirado do quê? Do bruto da renda. Como eu disse ontem, a obediência de Abraão era tanta que ele tirava o dízimo dos dízimos. Ele dava o dízimo dos dízimos. Então, se ele recebia 600 reais por mês, ele tirava os 60 reais e ainda tirava desses 60 reais mais 6 reais, porque é 10% do bruto e 10% do valor do dízimo. Ele tirava tudo isso. Olha a importância que ele dava para a obra do Senhor. Olha a importância que ele dava por viver uma vida de obediência. A oferta alçada é diferente. Enquanto o dízimo você só pode entregar na sua igreja, na comunidade ao qual você vai, no lugar onde você frequenta, tá? No lugar onde você sabe que o dízimo é para manutenção da obra de Deus, é o que está aqui, para manutenção da obra do Senhor. Existem mais uns pontos do dízimo e como o Senhor vai repreender o devorador na tua vida. Se não der tempo hoje, eu vou gravar um segundo vídeo. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, ó, a oferta alçada, ela é uma oferta a qual a pessoa faz um esforço extra. Irmãs, nós vemos como é difícil, nós vemos pessoas fazendo a obra de Deus, até mesmo a minha vida no grupo de oração, como tem sido difícil para mim pagar a internet. Eu pago aluguel, água, luz, telefone, como todo mundo. Eu tenho que também ter os meus alimentos. Eu tenho que ter aqui, manter a minha casa. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho que comprar roupa para eles. Muitas das vezes, irmãos, nós tiramos de uma coisa para poder dedicar à obra de Deus. O pastor, o missionário, a missionária,
O homem de Deus que está na frente do trabalho, a mulher de Deus que está na frente do trabalho, ele se sacrifica para a obra de Deus. Sacrifica. É o tempo. Também esgota as suas forças muitas das vezes. Porque a sua saúde também é esgotada. A pessoa se alimenta mal. Pode ver aqui a minha garganta está um pouquinho irritada. Eu venho gravando os vídeos todos os dias, gravando pregações, indo ministrar a palavra, indo fazer visita, recebendo pessoas em casa, recebendo pessoas para orar, atendendo o telefone para orar, cuidando dos meus filhos, participando de reuniões em escola, muitas outras coisas. Irmã, como é que você dá conta de tudo isso? Deus nos dá força, Deus nos dá vigor. Mas é por causa disso, irmãs, que eu quero ensinar as irmãs a ser abençoadas. Ensinar os irmãos a ser abençoados, ser prósperos. Como nós vamos dar conta de tudo isso? Eu estou aqui, acabei de passar na papelaria, um projeto para o Dia dos Pais, da minha igreja. Daqui a pouco eu vou lá fazer. Como que a gente vai dar conta de tudo isso? Como que a gente vai se dar de si? O que eu fiz agora? Peguei ali, passei na papelaria, comprei essas coisinhas. Eu sei que a minha igreja não tem condições de comprar todas as coisas. Fui lá, peguei, comprei com oferta. Irmãs, coração voluntário, coração alegre de fazer a obra de Deus. Agora você vê o irmãozinho e a irmãzinha, a missionária Rosana batalhando para abençoar outras vidas. Esses vídeos estão chegando, eles estão em perfil público pelo YouTube e pelo Facebook. Eu ainda não coloquei no meu blog. Eu tenho um blog, Ministério Rosana Lima. Eu vou colocar lá no Ministério Rosana Lima esses vídeos. E eu tenho certeza que vai abençoar tremendamente muitas vidas. Sabe como é que eu faço isso tudo? Eu faço tudo isso com uma coisa: dando os meus dízimos e as minhas ofertas na igreja. Eu compro, irmãos, a coxinha que tem que comprar para ajudar o círculo de oração, assim como você. Eu compro o pão para ajudar. Todos nós sabemos, aqui tem uma irmã da nossa igreja que faz pão maravilhosamente. Louvado seja Deus pela vida dela. Nós compramos ali para ajudá-la. Tudo que você faz para a obra de Deus, tudo que você semeia na obra de Deus, vai voltar em bênçãos para a tua vida. E é isso que eu quero nesta noite ensinar para você, o caminho da bênção, o caminho da vitória. Se hoje eu tenho um casamento abençoado, se hoje eu tenho filhos abençoados, se hoje eu tenho, aleluia, grande Deus, o que eu tenho para a honra e glória do nome do Senhor, foi muito batalhado, foi muito jejum, foi muita oração, mas também foi fidelidade, obediência. Dar o dízimo quando muitos pensavam que eu não ia conseguir. Dar o dízimo do pouco. Sabe como que eu comecei meu dízimo? Irmã, estou desempregada. Também estava. Formei no curso de cabeleireiro. Não consegui atuar. Comecei a fazer umas coisinhas, uns trabalhos. Uma escova ali, R$20. Uma hidratação aqui, R$20. Pegava R$2. Colocava dentro do envelope do dízimo. R$2. Colocava aqui. Fazia uma hidratação, R$30. R$3. Tá, colocava aqui. Chegava no final do mês, irmãos, aleluia, glória a Deus, eu já estava com um valor aqui, dentro aqui, o qual não é um cofrinho, mas era o meu melhor para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E sempre tinha uma oferta. Sempre tem uma oferta dentro da minha bolsa. Por mais pequena que seja, por mais que seja a oferta da viúva. Mas eu sempre tenho para dar. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você fechar as tuas mãos, mais o devorador vai levar da tua vida. E eu quero te dizer isso porque isso está dentro da palavra. A oferta voluntária, a oferta alçada. A Bíblia diz assim, ó, o Senhor disse assim, ó, fazei prova de mim. Malaquias, capítulo 3, versículo 7 ou 12 em diante. Fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, o único que pode fazer prova com Deus é o dizimista. É o único que pode fazer prova com Deus. Deus
abre as janelas do céu para aquelas pessoas que têm no seu coração devolver esses 10% na presença de Deus. A Bíblia diz que sai da pessoa o fruto da maldição. Sabe a maldição? Existem pessoas que vivem debaixo de uma maldição hereditária. É drogas, prostituição, adultério, fornicação, tantos pecados que não dá nem para listar, pecado da mentira, tudo debaixo de uma grande maldição. Mas quando ela passa a dar o dízimo, o Senhor repreende todo esse devorador, todo esse mal, porque ela vai gastar com psicólogo, ela vai gastar com médico, com remédios de tarja preta, não vai dormir à noite, não vai ter paz, vai trocar colchão, vai trocar travesseiro toda hora, vai trocar tudo, porque não sabe que a bênção vem da obediência. Então nesta noite, me escute esse ensinamento. Dízimo é uma questão espiritual, tá? Dízimo é uma questão espiritual. Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono do mundo. Portanto, se você não trouxer o dízimo para manter a casa do Senhor, Deus vai enviar ímpios para manter a casa dele. Só que, se você quer ser abençoado, depende da obediência. Foi a lição de ontem. Por que Abraão foi grandemente abençoado, pai de muitas nações, nosso pai na fé? Porque ele obedeceu à voz de Deus. Ele pegou tudo que ele tinha, Deus falou para ele: sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele obedeceu e foi. Nós, muitas das vezes, não somos abençoados porque não queremos ouvir a voz de Deus. Trancamos o nosso coração. Enquanto você tranca o seu coração, as portas permanecem fechadas. Tá? O Senhor está dizendo para você que o desejo de você ser fiel a Deus te trará uma libertação. Uma libertação. E nós precisamos dessa libertação. Nós precisamos ser salvos por Deus de maldições. O Senhor abençoa quando somos fiéis. No pouco, no muito. O Senhor abençoa poderosamente. Não importa se o teu dízimo, a tua oferta vai ser alta ou vai ser baixa. Mas se você fizer para Deus de todo o seu coração, o Senhor, Ele vai te abençoar poderosamente. Todos os dias, amados, nós estamos aqui, dispostos a abençoar a obra de Deus, abençoar a tua vida. Só que nós precisamos de estrutura. Nós precisamos ter estrutura. Muitas das vezes, é o que eu estou dizendo. O grupo do discipulado tem sido uma bênção. Foi Deus que colocou esse desejo no meu coração de dar a aula do discipulado. Amanhã eu vou continuar nesse tema, dízimo e ofertas, porque é muito grande. Como os irmãos podem ver, é muitas coisas para ser faladas. Mas eu quero dizer para você, nessa noite que está me ouvindo, abençoe o Ministério Rosana Lima. Abençoe. Você não vai estar somente abençoando a minha vida, a minha casa, meu ministério, mas vai estar abençoando a obra de Deus em todos os sentidos. Eu já disse aqui e repito no grupo de oração, eu já disse muito, com o valor que você contribui na obra missionária, nós podemos ir até os asilos, até os hospitais. Por que eu não tenho ido até o asilo? Porque eu preciso de um curso ao qual eu não tenho dinheiro para pagar. Eu já fiz muitos cursos, teologia, esse curso aqui, discipulado, isso aqui não vale nada para eles, tá? Nós vivemos ainda na terra, no plano na terra, e nós temos que obedecer o homem dessa terra. A Bíblia diz isso. E nós temos que seguir leis. Para mim poder entrar lá, eu preciso seguir leis, eu preciso ter autorizações especiais e fazer cursos especiais. No hospital, eu preciso ter o curso de capelania hospitalar. É um curso caríssimo, qual eu posso fazer à distância pelo computador, mas não é de graça. Eu não consegui fazer ainda, mas graças a Deus, Deus abriu as portas, nós estamos ali realizando visitas. Eu faço visita em lares, campanhas, recebo pessoas aqui na minha casa, tenho que marcar o horário, porque às vezes a pessoa perde completamente os limites. Eu tenho visto isso, tenho vivido isso. Muitas das vezes a pessoa não me pergunta: irmã Rosana, o que você precisa? O
que você está precisando, irmã Rosana? O que eu também preciso, eu estou dedicando a minha vida totalmente a Deus. 24 horas do meu dia para Deus. Eu estou dormindo e Deus está me dando sonhos revelativos. Eu estou orando pela tua vida. Quando eu estou pela madrugada buscando a Deus, o grupo de oração está dormindo, está descansando. Glória a Deus, eu louvo a Deus, são tantos testemunhos no